Olá, a Aston Martin teve um dos piores começos imagináveis. O que aconteceu e como isso vai afetar a temporada de F1 de 2026? Confiabilidade duvidosa, poucos testes, nova parceria de motores com a Honda e pressões internas fizeram do início da campanha de F1 2026 da Aston Martin um pesadelo. Normalmente, as equipes de F1 fariam 3 dias de testes no Bahrein antes da temporada. Este ano marca um ponto de virada no esporte com novos regulamentos de unidades de potência, mudanças aerodinâmicas e maior uso de energia elétrica. Por isso foi marcado um teste fechado em Barcelona e 2 testes abertos de 3 dias no Bahrein. Infelizmente para a Aston Martin, os problemas começaram antes mesmo dos testes no Bahrein. O novo carro da equipe, o AMR 26, não ficou pronto a tempo para o shakedown completo em Barcelona. Eles acabaram completando apenas 65 voltas nos 3 dias permitidos. A Mercedes, por outro lado, completou 501 voltas. O pouco tempo de pista de Fernando e Lance reduziu a chance da equipe resolver problemas, deixando a Aston Martin em grande desvantagem. Eles fizeram menos simulações de base e menos verificações de confiabilidade do que todos os seus rivais, mas ainda assim tiveram 6 dias completos de testes no Bahrein. Eles poderiam se recuperar bem. Em um ciclo regulatório estável, perder 1 ou 2 dias de testes seria administrável. Mas, sob as novas regras, esse déficit seria mais prejudicial. A ausência de dados iniciais normalmente resulta em mais suposições no desenvolvimento. Barcelona deveria ter sido onde a Aston Martin descobriu fraquezas no resfriamento, na aerodinâmica ou na integração elétrica. Esses problemas surgiram no Bahrein e causaram grande estrago. A equipe enfrentou falhas técnicas na unidade de potência e bateria, interrompendo simulações longas e treinos de corrida. Um dia de testes terminou com Fernando Alonso parando na pista. No último dia, Lance Stroll fez só 2 voltas antes do almoço e 4 depois, e a equipe acabou abandonando o programa. O clima estava tenso. O dono da equipe, Lawrence Stroll, fazia o possível para apresentar uma frente unida, mas sua linguagem corporal dizia outra coisa. Ao final dos testes no Bahrein, a Aston Martin havia completado apenas 128 voltas enquanto a Mercedes fez 432. Somando as voltas nos 2 testes, fica claro como a Aston Martin estava atrás dos líderes em número de voltas. Hoje, a quilometragem é crucial na Fórmula 1. Os engenheiros da Aston têm poucos dados de desempenho e pouca chance de analisar desgaste dos pneus, estratégias de energia ou eficiência aerodinâmica. Cada volta de teste contribui para a simulação, correlação, calibração de software e confiabilidade. Equipes de modelagem que coletam dados em centenas de quilômetros refinam acertos e corrigem falhas antes da temporada. O déficit da Aston Martin faz com que as primeiras corridas virem sessões de teste prolongadas. Sem garantia de completar ou até se classificar para uma corrida, isso certamente custará pontos e ritmo para eles. A nova parceria com a Honda foi um grande fator para esse drama. Embora a Honda já tenha produzido motores campeões, adotar uma nova unidade de potência em meio a mudanças de regulamento é sempre arriscado. Durante a última manhã de testes, o fabricante japonês confirmou à imprensa que um problema na bateria afetou seu cronograma. A falta de peças da unidade de potência fez com que rodassem poucos trechos na pista, 2 voltas de manhã e 4 à tarde na sexta-feira. Fernando voou cedo na quinta-feira e Lance ficou a sexta inteira no autódromo para apenas 10 minutos de pista. No último dia, falei com um mecânico da Aston que garantiu que estariam prontos na sexta. No começo, não estavam. Faziam prática de pit stop parado no pit lane. Hoje em dia, não se vai ao Bahrein só para treinar pit stop. Logo depois, vi Lance no carro sinalizando um problema no cockpit para a equipe. E então, em determinado momento, a equipe ficou posicionada na frente do carro, basicamente fazendo uma barreira para impedir que fotógrafos e cinegrafistas registrassem o que estava acontecendo na garagem. A frustração da equipe era mais do que evidente. Esses problemas vão além de meros incômodos temporários, pois a confiabilidade da unidade de potência afeta os ciclos de desenvolvimento. Se engenheiros focam em evitar falhas, não otimizam o desempenho, a ida para a Honda também é uma mudança cultural. Aston Martin estava habituada às unidades de potência Mercedes, reconhecidas pela consistência e integração de dados. Mudar de fornecedor requer adaptação a novos softwares, restrições de empacotamento e filosofias de uso de energia, o que geralmente leva 1 ou 2 temporadas para estabilizar. O desempenho na F1 é cumulativo, ou seja, cada atualização se baseia no conhecimento anterior. Os testes limitados da Aston provavelmente farão com que sua curva de desenvolvimento comece mais achatada do que a dos seus 10 rivais. Isso cria uma espiral perigosa.
A primeira rodada em Melbourne parece que vai ser um choque para a equipe. Se for, isso vai forçar a equipe a introduzir atualizações rápidas e apressar o desenvolvimento. Se isso ocorrer, a chance de errar nas soluções é alta. Se os engenheiros gastarem as primeiras corridas validando confiabilidade em vez de melhorar desempenho, as chances de título podem acabar até a metade da temporada. E enquanto a Aston Martin teve dificuldades nos testes, equipes como Ferrari, Mercedes e McLaren mostraram ritmo forte e confiabilidade. O tempo deles na pista trouxe resultados positivos. Na F1, o desempenho relativo importa mais do que a melhora absoluta. Mesmo que a Aston Martin aumente a velocidade do novo carro, provavelmente continuará no pelotão do meio sem disputar com os líderes. A maioria dos especialistas acredita que o carro é cerca de 3 segundos por volta mais lento que os líderes. O moral da equipe está baixo. Há relatos de que a equipe na fábrica dormia só 3 horas por noite entre turnos. Pilotos dependem da confiança no equipamento para forçar limites e falhas frequentes minam essa confiança. Fernando Alonso afirma que ainda confia no potencial do carro, mas os pilotos precisariam de mais tempo para se adaptar às novas regras e ao comportamento do veículo. Aprender a ultrapassar levou várias voltas para muitos pilotos. Não basta acelerar. Se fizer isso numa reta longa, pode acabar sem energia. Não sou especialista em tecnologia, mas há muito a aprender sobre o novo lado energético da unidade de potência Honda. Poucas voltas concluídas deixam Fernando e Lance no fim do pelotão. Com certeza, a Aston Martin entrou na era de 2026 com enormes expectativas. A chegada de Adrian Newey e a ampliação da fábrica de Silverstone mostraram que a equipe estava determinada a disputar o título, mas isso parece improvável nesta temporada. O não cumprimento das metas nos testes e falhas de confiabilidade atrasaram e prejudicaram a reputação da equipe e da Honda. Será que a Aston Martin e a Fórmula 1 conseguem se recuperar? A história mostra que equipes podem se recuperar de pré-temporadas ruins, mas é preciso muito trabalho para isso. A situação deste ano é complicada por 3 fatores: novo fornecedor de motores, nova liderança técnica e novos regulamentos da Fórmula 1. Os dramas nos testes de Barcelona e do Bahrein atrasaram muito a equipe. Apesar dos recursos, liderança e visão de longo prazo da equipa ainda impressionarem, os testes de pré-temporada sugerem que 2026 pode ser um ano de reconstrução, não de triunfo. E quanto ao piloto da Aston Martin, Fernando Alonso, de 44 anos, o relacionamento do bicampeão mundial com a Honda é um dos enredos mais famosos, tumultuados e agora irônicos da Fórmula 1 moderna. Foi hostil e muito público na parceria deles na McLaren, mas isso já faz anos. Tomara que não aconteça de novo. A Aston Martin deve pagar entre 18 e 23 milhões de dólares à Honda pelos motores, esperando que sejam confiáveis e competitivos. No momento, isso está longe da realidade, mas ainda é cedo. Se eles conseguirem mudar as coisas, talvez a Aston Martin possa estar brigando por pódios ou até mesmo por vitórias até o final do ano. Mas do jeito que está agora, isso parece improvável. Se você gostou deste vídeo, pode clicar no botão de curtir. Para os cerca de 50% que ainda não são inscritos, por favor, clique no botão. A inscrição é gratuita e não custa nada. Para mais conteúdo de F1 Produtos e Novidades, acesse aqui. Obrigado por assistir e continue apaixonado. Bem, em um estábulo, vou colocar isso aqui atrás. Essa é uma ideia muito melhor.